Este será o terceiro sermão da série Alegria em Cristo, uma exposição da carta de Paulo aos Filipenses, ou melhor, da carta do Espírito Santo através de Paulo aos Filipenses e também a todos os crentes, o que inclui a nós mesmos. E se na última pregação eu focalizei a obra de Deus, obrigado, Marcos, hoje eu focalizarei a nossa obra. Conquanto os primeiros 6 versos da epístola enfatizam a soberania de Deus na salvação, os 5 versos que se seguem, para os quais nos voltaremos nesta noite, realçam a responsabilidade humana na peregrinação, mais especificamente dos cristãos, dos santos, daqueles que estão em Cristo. Então, por favor, irmãos, abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 1. Leremos do versículo 7 ao 11 e veremos o final da sessão que chamamos de ação de graças. Nessa parte final, Paulo continua demonstrando por que aqueles crentes específicos eram tão queridos por ele e os encoraja a crescer em uma virtude específica que é o amor. E de novo, tudo isso tendo como alvo ou como base o tão aguardado dia de Cristo, que marca o fim do aperfeiçoamento da vida dos crentes e sua consequente glorificação, como vimos na última mensagem. Filipenses capítulo 1, do verso 7 até o verso de número 11. Assim diz a palavra de Deus: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes na minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Cristo Jesus. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos orar. Querido Senhor, nós pedimos Tua ajuda uma vez mais, Senhor. Está diante de nós a Tua palavra que nós amamos, mas que nos deixa muitas das vezes simplesmente apavorados com as Tuas exigências, Senhor. Que se não fosse o Teu bendito Espírito, estaremos de todo frustrados. Mas graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. E que faz com que nós possamos crescer naquelas virtudes as quais te agradam. As quais são para a louvor e glória de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Pelo Teu nome e pelo bem da Tua igreja. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nesta segunda parte da ação de graças do apóstolo, ele começa justificando o sentimento amistoso que nutria por aqueles irmãos, pois todos eles foram participantes da sua graça, tanto nas horas ruins, como aquelas em que Paulo estava encarcerado. Nós sabemos e vimos na primeira mensagem que Paulo escreve enquanto estava preso, mas eles também eram participantes da graça de Paulo nas horas boas, como aquelas em que a pregação de Paulo avançava e dava frutos. Veja como Paulo coloca isso no verso 7, o primeiro verso que nós lemos, porque ele diz: como tenho por justo sentir isto. E o isto aqui é o que foi falado no verso 6, se você lembra da última mensagem no mês passado. Como tenho por justo sentir isto, ou seja, que aqueles crentes eram objeto da obra divina. Lembra do verso 6?
Tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará. Lembram disso? Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Então, era justo, ou seja, razoável, que Paulo avaliasse aqueles filipenses como verdadeiros convertidos ao cristianismo pelos seus comportamentos fiéis, que não aborreciam a Deus na bonança, nem o ofendiam na calamidade. Como José no Egito, que era íntegro no poço ou no palácio, aqueles cristãos eram leais ao Senhor, tanto quanto eram injuriados, tanto quanto eram benquistos pela sociedade. Se o cristianismo sofria perseguição, eles não negavam a fé. E quando o cristianismo era mais bem aceito, eles se gloriavam de fazer parte da obra de Deus nesse mundo. Então não é difícil entender porque Paulo está afirmando: eu vos retenho em meu coração, eu vos guardo em meu coração. Muitos já haviam feito uma visita ao coração do apóstolo, outros nem sequer jamais adentraram, mas os filipenses fizeram nele morada. Alguns, como Demas, até se instalaram no coração daqueles servos de Deus por um longo tempo e desfrutaram do seu apreço, mas então não saíram para nunca mais voltar. E não é assim conosco também? Pessoas as mais variadas passam pelas nossas vidas, dezenas e dezenas, mas nem todas nós retemos no nosso coração. Nem todas você retém no seu íntimo. Por 1001 motivos, o nosso coração é como um alojamento onde entra e sai gente de tempo em tempo, mas onde existem pessoas que residem ali de forma permanente. E os filipenses eram desse segundo grupo, que moravam no coração de Paulo, aos quais ele retia no seu coração. E o que ele diz a seguir no verso 8? Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Veja, Paulo sentia falta desta igreja e não escondia o seu carinho por eles. Com efeito, ele chama o próprio Deus por testemunha para confirmar o que está dizendo, a fim de que nenhum deles duvidasse do seu afeto. Aqui nós vemos, ainda que implicitamente, que jurar diante de Deus não é totalmente proibido, como alguns supõem quando leem o Sermão do Monte, especificamente Mateus capítulo 5, nos versos 33 ao 37. Veja, lá no Sermão do Monte, Jesus condena os que juram de forma hipócrita e banal, e não aqueles que falam solenemente. De outra sorte, não fosse assim, Paulo estaria se equivocando aqui, ao invocar a pessoa de Deus como sua testemunha, principalmente se o assunto era sua amizade, e não uma confissão ou um esclarecimento judicial. Vale a pena dizer e lembrar ainda que outros autores, além de Paulo, como autor aos Hebreus, no capítulo 6, no verso 16 da sua epístola, eles usam a ideia do juramento que os homens fazem entre si como garantia e validam o juramento. Então, o autor aos Hebreus é outro autor bíblico que não repudia essa ideia, que mostra que o juramento não é totalmente proibido, como alguns supõem. Agora, posto de lado essa discussão sobre a legitimidade de juramentos por parte dos crentes, é digno de nota que o apóstolo chame a Deus por sua testemunha por pelo menos 3 motivos. Primeiro, sua crença inabalável na onisciência divina. Segundo, sua conduta irrepreensível diante das igrejas de Deus. E terceiro, sua elevada visão sobre a amizade cristã. Vamos reparar essas coisas de forma detalhada. Primeiro, repare que Paulo tem uma crença inabalável de que Deus é onisciente. Paulo chamou a Deus por testemunha, porque cria piamente que Deus conhece de forma profunda as intenções do coração. Ele está falando dos seus sentimentos para os irmãos em Filipos, e embora seja verdade que sentimentos são extravasados em atitudes, como aquela igreja poderia ter certeza que Paulo estava com tanta saudade, se eles não estavam mais com o apóstolo no dia a dia? Já parou a pensar nisso? Será que Paulo não poderia estar mentindo para aqueles irmãos?
As famílias daquela igreja podiam atestar a afeição de Paulo enquanto este estava entre eles. Mas só Deus podia comprovar de fato que ele tinha saudades daquele povo quando ele estava distante. E é por isso que ele chama Deus por testemunha. Olha, eu tenho saudade de vocês, e eu invoco a Deus como testemunha da minha saudade. Que coisa séria, não? Isso pode parecer uma coisa de pouca importância à primeira vista, mas no contexto daquelas igrejas era algo muito sensível. Isto porque muitos falsos mestres acusavam os primeiros líderes cristãos de serem indiferentes. Por quê? Porque muitos deles ficavam certos tempos sem ver determinadas congregações, sem conseguir visitá-las, sem conseguir apoiá-las. Mas veja, isso não acontecia porque aqueles líderes não ligavam para as igrejas. Isso acontecia pela alta demanda dos novos convertidos, pela dificuldade de transporte naquela época, que não era como os nossos dias, e pelas oposições humanas e malignas contra eles, dentre outros vários motivos. Então, os falsos mestres, que eram homens ímpios e cruéis, difamavam os apóstolos e líderes cristãos da igreja primitiva, acusando eles de uma indiferença que simplesmente não existia. Por isso que Paulo faz questão de mostrar o porquê não os visitava, o porquê tinha saudades e o porquê ansiava estar logo com eles. Não é de pouca monta que Paulo invoca a Deus para defendê-lo ou para confirmar o que ele está dizendo, por assim dizer. A expressão que ele usa, Deus me é testemunha, ou Deus é minha testemunha, outras similares, não eram algo meramente poético, mas extremamente prático. Tanto é que se você estudar a carta aos Romanos, as cartas aos Coríntios, aos Tessalonicenses e aos Gálatas, você vai ver esse tipo de linguagem o tempo todo se repetindo. Deus é minha testemunha do que eu estou falando. Porque Paulo cria absolutamente que Deus é onisciente. Deus sabe do que eu estou falando a vocês. Segunda coisa que é digna de nota quando Paulo chama Deus por testemunha é a sua conduta irrepreensível diante das igrejas de Deus. Paulo chamou a Deus por testemunha porque sabia a maneira piedosa como se conduzia na sua vida cotidiana. E isso seja pregando ou seja fabricando tendas. De fato, ele escreveu o seguinte à igreja em Tessalônica, no capítulo 1, no verso 5. O nosso evangelho não chegou a vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo em plena convicção. Olha o que ele diz agora. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vocês sabem como nós andamos entre vocês? Que tipo de pessoas nós éramos quando estávamos entre vocês? E veja, quando Paulo está dizendo isso, não era uma espécie de presunção do apóstolo, mas uma constatação verídica, que ele podia apelar a Deus, porque andava de forma digna diante de Deus. Como Elias, Paulo podia falar da sua comunhão com Deus, vive o Senhor perante cuja face eu estou. E como Samuel, ele podia declarar sobre o seu serviço ao povo de Deus, o Senhor é testemunha diante de vós, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. Não era à toa que, ainda que num tom de humildade, ele sempre exclamava, como faz aos coríntios, sede meus imitadores. Porque ele sabia da vida que ele levava diante das igrejas. E a terceira coisa digna de nota, quando Paulo chama a Deus por sua testemunha, é a visão elevada que ele tinha da amizade cristã. Paulo chamou a Deus por testemunha porque, diferente de nós do Ocidente moderno, ele considerava a amizade como algo venerável, de respeito, principalmente porque essa amizade estava embasada e enraizada na relação que Paulo tinha com aquele povo no Senhor Jesus. Veja se não é isso que nós lemos no verso 9, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Estar unido a alguém que também está em Jesus é um assunto deveras grandioso, e eu temo que nós não o tratamos com tal honraria que tal associação merece. Ser amigo de quem é amigo do nosso mestre significa que eu sou amigo de um irmão.
Significa que eu sou amigo de uma pessoa que é filha do mesmo Deus, discípula do mesmo Cristo, habitada pelo mesmo Espírito, herdeira do mesmo reino, possuidora da mesma fé. E é por isso que mais adiante, como nós vamos ver lá no final do livro, no capítulo 4, Paulo vai chamar a atenção de duas irmãzinhas, Evódia e Sintique, para que elas entrassem em comunhão de novo. Não é isso que ele diz? Eu rogo a vocês que pensem concordemente no Senhor, porque a concórdia na igreja é uma obrigação desejada. Isso deveria envergonhar aqueles de nós que, ressentidos, se afastam de alguma pessoa particular ou se afastam de toda uma igreja local por questões ínfimas e de pouco valor. O Novo Testamento ensina de forma repetida a perdoarmos uns aos outros, mas nunca permite que vivamos uma vida cristã de forma isolada. Nunca. O seu irmão, quem muitas das vezes você despreza, deveria ser seu amigo, e se você o considerasse superior a si mesmo, não ficaria tão entristecido quando ele o desapontasse, antes o perdoaria, sempre sendo paciente com as suas falhas e sendo rigoroso com os seus próprios erros. Eu não estou, irmãos, afirmando que todos teremos o mesmo grau de intimidade numa congregação local, porque é natural que a afinidade varie de irmão para irmão, de família para família. Isso não é absolutamente natural. Mas o que eu estou asseverando é que deveríamos estimar tanto a amizade com crentes genuínos, que aqueles que não são nossos mais chegados deveriam ser alvo da nossa maior consideração e deveriam ter sempre a oportunidade de fazer morada em nosso coração, se assim eles desejassem, para que possamos dizer como Paulo: eu vos retenho em meu coração. Vamos seguir no verso 9, quando Paulo diz: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Como eu adiantei na saudação, esse trecho da carta enfoca a nossa responsabilidade enquanto crentes, e esse verso vai deixar isso muito evidente. Por quê? Porque apesar de Paulo estar fazendo uma oração, que obviamente é dirigida a Deus, por implicação ele também fala aos crentes, quando ele revela o conteúdo dessa oração. Isso é muito curioso. Em outras palavras, ao compartilhar o que tem pedido a Deus em favor daqueles crentes, ele demanda daqueles crentes que sejam aquilo que tem pedido a Deus. E é verdade que a expressão "e peço isto", no início do verso 9, pelo menos está assim na Almeida Corrigida e Fiel, "e peço isto", essa versão, essa expressão pode nos enganar, levando-nos a pensar que o apóstolo está falando com os crentes, com os filipenses, e não com Deus. Mas veja, em função do contexto, que nós já vimos que é uma oração, e em função do termo em grego, do original, cuja tradução mais precisa é a seguinte: "e faço esta oração". Essa é a tradução melhor que aparece na Ara, por exemplo. Por causa disso, nós entendemos que esse pedido, essa petição, não é para os irmãos, mas é para Deus. Então, ficaria melhor traduzido como, início do verso 9, ao invés de "peço isto e também faço esta oração", 2 pontos, e ele vai continuar e vai mostrar qual é a sua oração. Então, agora que nós temos certeza de que o que Paulo diz é um rogo aos céus, é uma oração, resta-nos atentar no seguinte: primeiro, em que consiste essa oração? E segundo, por que ela é tão especial? Em que essa oração consiste? Primeiro, em que os cristãos daquela cidade amassem a Deus acima de todas as coisas. Que o vosso amor cresça. Lembram que quando um doutor da lei chega para Jesus e indaga Jesus sobre qual era o maior mandamento, você lembra da resposta de Cristo? Mateus capítulo 22, Jesus responde: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento." Então, amar a Deus é a essência do amor verdadeiro, e se os filipenses não tivessem esse amor, de nada valeria qualquer outro tipo de amor.
Em que consiste a oração de Paulo? Em que eles amem, cresçam em amor, em que eles amem a Deus. Mas em segundo, em que os discípulos filipenses não se contentassem apenas em amar superficialmente aqueles que lhes são mais chegados, mas que também amassem de forma profunda os não convertidos. E aqui eu quero que nós pensemos em Lucas, no capítulo 6, quando Jesus diz o seguinte: se amardes os que vos amam, que recompensas tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Esse é o tipo de coisa que Paulo está pedindo por eles. E se você for no texto que lemos na liturgia, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 3, você vai ver que Paulo faz a mesma oração por aqueles irmãos. É um texto muito parecido. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos 12 e verso 13. Nós lemos aqui: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros. E ele continua a oração. Veja, se você colocar Filipenses 1 e 1 Tessalonicenses 3 ao lado, um texto do outro, você vai ver uma grande similaridade. Veja bem, vamos comparar juntos aqui os versos 9 e 10 de Filipenses 1 e os versos 12 e 13 de 1 Tessalonicenses capítulo 3. Em Filipenses 1, Paulo diz que o vosso amor cresça, verso 9. Que o vosso amor cresça. E em 1 Tessalonicenses capítulo 3, no verso 12, o Senhor vos faça crescer em amor. Vê como é igual? Você segue então para o objetivo da oração, para o objetivo desse crescimento em amor. Em Filipenses 1, para que sejais sinceros e sem escândalo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, para que sejais irrepreensíveis em santidade. É a mesma coisa. E a terceira semelhança, em Filipenses 1, até ao dia de Cristo, e em 1 Tessalonicenses 3, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em resumo, Paulo estava orando para que eles crescessem em amor, isso os tornasse mais santos, e eles mantivessem essa conduta santa até o dia de Jesus, até o retorno do Senhor. É nisso que consiste a oração. E por que essa oração é especial? Porque embora ela seja feita para Deus, ela fala conosco, demonstrando que tipo de pessoas devemos ser se estamos no Senhor Jesus. Que tipo de crentes devemos ser. E agora eu quero chegar na nossa primeira grande lição do texto. A partir do verso 9. Primeira grande lição dessa noite. O amor dos crentes deve sempre estar aumentando. O amor dos crentes deve sempre estar aumentando. O que seria de nossa religião sem essa virtude, o amor? Não são os maiores mandamentos dependentes dele, uma vez que Cristo diz que amar a Deus e ao próximo resumem toda a lei e os profetas, como acabamos de ver em Mateus 22. É verdade que os últimos dias serão marcados por um esfriamento do amor, pela multiplicação da iniquidade, mas este é um quadro do mundo e não da igreja. Enquanto o mundo se tornará mais sujo, a igreja se tornará mais santa. Os ímpios serão cada vez menos virtuosos, ao passo que os justos crescerão mais e mais em suas graças. Os não convertidos serão marcados pelo aumento do ódio, da cólera, da ira, e os convertidos pelo aumento do amor. Que o vosso amor cresça. É o imperativo divino que aponta para nós nessa noite. Nos gloriamos, pensando no último sermão, naquele que começou a boa obra em nós e que ele vai aperfeiçoá-la. Que bom! Nos maravilhamos porque estamos em Jesus, porque fomos enxertados na videira verdadeira. Que ótimo! Mas a pergunta é: e quanto ao nosso amor? Ele está aumentando em relação a Deus?
Ele está crescendo tanto para com os nossos irmãos da nossa igreja local, tanto quanto para os nossos irmãos fora da igreja local, tanto para os incrédulos. Você ama mais o povo de Deus hoje do que quando começou sua jornada, ou o inverso? Você sente mais compaixão do não convertido hoje, ou você o esnoba? Que o vosso amor cresça. Que o vosso amor cresça. Você pode ser muito culto. Você pode ser um religioso devoto, alguém cheio de dons, um homem desprendido, uma mulher respeitada, um idoso honrado, uma criança educada, mas se você não tiver amor, essas coisas não valem de absolutamente nada. Você lembra da censura que Jesus faz à igreja em Éfeso, uma igreja que tinha muitas qualidades, mas quando Cristo se vira contra ela, diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O Senhor Jesus leva a sério a falta dessa virtude em sua qualidade mais pura, em seu grau mais elevado. Talvez alguém em nosso meio afirme o seguinte: não, pregador, você não deve ser tão rigoroso. Afinal, Deus vai concluir a obra que iniciou, não é mesmo? Você nos ensinou isso no último sermão, que Deus vai nos aperfeiçoar. Então, parece que não precisamos nos sentir tão mal quando não crescemos em uma graça específica. E a essa ideia mirabolante, eu replico que a Escritura jamais recomenda uma vida desleixada aos que são novas criaturas. Antes, elas são justamente as pessoas que mais devem ser exemplares, porque são as únicas capazes de viver uma vida santa e digna, cheias de amor por Deus e pelos outros. A nossa justiça, conforme diz Jesus em Mateus capítulo 5, você lembra dessa passagem? Deve exceder em muito a dos escribas e fariseus, e não o contrário. Se muitas organizações como aquelas que não têm fins lucrativos se desdobram para assistir os outros, o que não devem fazer os crentes? Ademais, é o nosso amor, primeiro uns pelos outros, como diz Jesus em João capítulo 13, verso 35, é o nosso amor mútuo que vai provar ao mundo que somos discípulos dele. Não são os nossos edifícios, não são as camisetas dizendo Jesus te ama, eu sou de Jesus. É o nosso amor mútuo de um pelos outros. Permitam-me recitar 2 textos bíblicos e deixar que eles pesem sobre vocês. Primeiro, ouça o que Paulo diz em Romanos capítulo 13, verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Você deve ser um devedor do amor. Agora escute Colossenses capítulo 3, verso 14, que lemos aqui na liturgia. Sobre tudo isto, Paulo recomenda várias virtudes, várias graças que o cristão deve almejar, deve buscar, porque ele já ressuscitou com Cristo. E ele diz no verso 14 de Colossenses 3, sobre todas estas coisas, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Eu não quero comentar esses textos, eu vou apenas deixá-los em sua eloquente simplicidade para vocês. À luz desses textos fica claro que crescer em amor, isto é, amar mais hoje do que ontem e amar mais amanhã do que hoje, é um dever de todo crente. E não deveríamos tratar essa virtude como uma coisa pequena, quando a Bíblia não faz assim. Como se isso não bastasse, você volta agora à carta aos Filipenses, onde nós estávamos lendo, e Paulo acrescenta que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Ora, o que significam essas palavras? Resposta: que o amor que Paulo tanto pede a Deus que faça crescer em seu povo, seja especialmente embasado na verdade. E assim nós chegamos à segunda grande lição dessa noite. O amor verdadeiro não pode ser separado da verdade. Desculpem-me, a redundância é bem proposital.
Mas em dias como os nossos, você às vezes tem que ser redundante, tem que dizer que a grama é verde. O amor verdadeiro não pode ser separado da verdade. Veja, se o apóstolo tivesse apenas escrito que o vosso amor cresça mais e mais, seria uma coisa. Mas ele escreveu que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Ou, novamente, citando a versão ARA, Almeida Revista Atualizada, que o vosso amor cresça mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Os termos originais no grego para ciência e conhecimento, epinoses e aesteses, têm a ver com o entendimento correto e preciso acerca das coisas. Uma percepção apurada, não dos sentidos, mas do intelecto. Um discernimento adequado de tudo que condiz com a verdade objetiva e imutável. Se você fizer uma concordância entre as várias ocorrências que esses termos gregos aparecem no Novo Testamento, você vai ver que geralmente Paulo usa essa ideia do pleno conhecimento, da ciência, para dizer que ele deseja que os crentes tenham conhecimento da pessoa de Deus, entendam a pessoa de Deus, ao menos é o que podem, da pessoa do seu Filho Jesus e da vontade de Deus, da vontade de Deus triuno. Considere, por exemplo, o que diz Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nos versos 9 e verso 10. Ele diz o seguinte: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, fazendo uma referência a Epáfras, que falou da igreja para Paulo, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios da epinoses da sua vontade, do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo na epinoses de Deus, no conhecimento de Deus. Você vê que toda vez que Paulo pensa num conhecimento, é para isso, para que eles consigam frutificar na vida cristã. E foi falado mais cedo, a partir de 2 Pedro, sobre o crescimento espiritual, que é uma obrigação nossa, é uma obrigação sua. Quando Paulo ora e espera que o amor dos irmãos filipenses aumente em ciência e em conhecimento, ele quer dizer que o seu rogo e o seu desejo é que esse amor cresça de maneira saudável. E isto só é possível quando o amor se submete aos ditames da verdade. Pois o amor desregrado, que alguns chamam de amor livre, é como um corpo deficiente que pode crescer e cresce, mas de maneira muito desordenada. E quando você olha para a definição bíblica de amor, para a ressignificação que o mundo dá para amor, você consegue ver muito bem a diferença entre o amor segundo Deus e o amor segundo os homens pecadores. Sim? Olhe para o mundo e para o que ele chama de amor. Pense por um instante. Você vê a abissal diferença do amor descrito pela palavra de Deus e do amor que eles dizem que é amor? Disse Ryle, um famoso pregador do século XIX, foi feliz quando constatou a infeliz descrição que o mundo dá de amor. Veja o que ele diz, abre aspas: há muitos que se orgulham de nunca se pronunciar contra os outros, não importa quais visões eles possam sustentar. Segundo estes, o amor diz que você não tem o direito de pensar que o outro está errado. Se ele é sincero, seria falta de amor pensar desfavoravelmente da sua condição espiritual. Ryan prossegue: que Deus me livre sempre de tal amor. Tal amor é uma caricatura monstruosa. Dizer que todos estão igualmente certos em suas opiniões, embora suas opiniões contradigam diretamente umas às outras, isso é absurdo. Este não é o amor da Escritura. Amor como este derrama desprezo sobre a Bíblia e fala como se Deus não nos tivesse dado uma norma escrita da verdade. Amor como este confunde nossas noções de céu e enche-as com discordância e desarmonia. Fecha aspas.
O que o bispo inglês e eu estamos tentando provar é que não é falta de amor condenar o que é errado. É justamente o oposto. É preciso muito amor para dizer: você está errado. E além disso, o que nós estamos tentando provar e estamos asseverando é que existe um falso amor, como existe uma falsa fé. Existe uma falsa esperança, existe um falso amor, que é o amor segundo o mundo, que é o amor segundo os homens. É possível uma pessoa afirmar que ama, mas desconhecer completamente o amor. Como alguém pode dizer ser um cristão e ser um impostor. Nós sabemos disso. É perfeitamente possível. O amor verdadeiro é, como já dissemos, aquele que discerne as coisas com exatidão. Por isso que Paulo fala de ciência e conhecimento. O amor, ele, como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele não se porta com indecência, ele não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor verdadeiro não pode ser separado da verdade. Você quer se certificar de que você possui o amor? Julgue-o pela verdade, e não pelo seu coração, pela verdade. Melhor, ore para o amor encarnado, sim, para o Filho do amor, Jesus Cristo, o justo. Ninguém amou os pecadores como Jesus, mas isso não significa que ele bajulou os pecadores, ou que ele aprovou a conduta deles. Ninguém amou os discípulos como Jesus, mas quantas vezes ele os repreendeu severamente. Ninguém amou os religiosos como Jesus, mas nem por isso ele deixou de dirigir contra eles palavras duríssimas. Isso porque o amor, embasado na verdade, tem propósitos específicos, tem finalidades específicas, como nós chegamos a ver agora no verso 10, e eu chego agora à terceira grande lição que nós extraímos do nosso texto dessa noite. Nós já aprendemos a primeira grande lição, que o amor dos crentes deve sempre estar aumentando. A segunda grande lição, que o amor verdadeiro não pode ser separado da verdade. E a terceira lição, o amor nos crentes tem determinadas finalidades, tem certos propósitos, tem objetivos específicos. Veja, quando Paulo escreve à igreja em Roma, lá no capítulo 5 da epístola, ele diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E isso não só fala da origem do amor com que amamos, mas nos adverte para onde o amor flui, para o próprio Deus. Como o amor nos foi dado por Deus, ele flui de volta para Ele, que é a fonte de todo amor, que é a fonte da vida, é a fonte de toda bondade. Veja comigo, por favor, o verso 10 agora de Filipenses capítulo 1. Paulo disse no verso 9: peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para... Veja aí o propósito, bem delineado. Ora, que o amor de vocês cresça, mas qual o propósito desse crescimento? Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Paulo não orava a Deus para que os filipenses amassem mais e os fizesse de forma correta, meramente porque isso faria bem para eles, mas para que eles fossem capacitados a darem um bom testemunho da vida cristã. Para que naquela colônia romana de Filipos, onde muitos cidadãos se orgulhavam do seu status de cidadão romano, e eram arrogantes, presunçosos, os crentes se portassem de modo diferente, aprovando as coisas excelentes, sendo sinceros e sem escândalo ou inculpáveis até o retorno de Jesus. O amor nos crentes tem determinadas finalidades, tem determinados propósitos, que aqui são descritos como: primeiro, aprovar as coisas excelentes, no verso 10. Segundo, para que sejam sinceros. E terceiro, para que sejam sem escândalos ou inculpáveis.
Esses três objetivos não são coisas distintas. Como se alguns devessem aprovar as coisas excelentes, outros fossem sinceros e ainda outros fossem culpáveis. Não é essa a ideia. O ponto aqui é o que nós chamamos de paralelismo, que nós vemos se repetindo na Bíblia. Quando você usa palavras diferentes para falar de uma mesma coisa. É um mesmo grupo. Aqueles que aprovam o que é excelente, aqueles que são sinceros e aqueles que são irrepreensíveis na sua conduta. Em resumo, irmãos, e aqui eu quero pegar um gancho do que nós aprendemos mais cedo em Efésios, e depois em 2 Pedro, parece até que eu combinei. Em resumo, nós devemos crescer em amor para sermos mais santos. Quando Deus nos elegeu, como nós estamos vendo em Efésios, antes da fundação do mundo, é para que nós andássemos em santidade. Aprovar as coisas excelentes, ser sincero, ser inculpável, são coisas bem concretas que o amor mundano, de novo, desconhece. O amor mundano não mira, não visa, não focaliza isso. Os ímpios que vivem no pecado de forma desenfreada não desejam seguir regras a não ser as próprias que eles inventam nos seus devaneios. Repare o seguinte: para que se aprove as coisas excelentes, tem de se admitir antes que algumas coisas não são excelentes. Tem de se concordar primeiro que muitas coisas são más, nefastas, devassas, pecaminosas, e o mundo não faz isso. Como os incrédulos fariam isso se eles chamam o bem de mal e chamam o mal de bem? Como os incrédulos fariam isso se eles amam as trevas e odeiam a luz? Então, como eles poderiam aprovar as coisas excelentes? Eles não têm essa capacidade. Se você é um homem sem Jesus Cristo, você está incapacitado para isso. Absolutamente. E é por isso que nós podemos dizer que o mundo não ama de forma verdadeira. Eles não conhecem o amor, embora digam que conhecem. Isso é triste, isso é lamentável. Mas pregador, alguém pode objetar. Vemos tantos homens e mulheres que realizam boas ações e o fazem de forma desinteressada, que honram seus pais, suas famílias, são nobres, são honestos. Eles não amam? E o que dizer dessas pessoas? Eu vou responder com as palavras do meu mestre, porque é isso que um pregador faz. Ele não responde com as suas palavras, ele é só um mensageiro. Meu mestre certa vez ensinou, e foi registrado por Mateus no capítulo 7, no verso 18. Não pode a árvore má dar bons frutos. Não pode a árvore má dar bons frutos. Por quê? Porque o problema não está no fruto, está na raiz que gera o fruto. Se a raiz está contaminada, o fruto será podre. Não há outra opção, não há outro jeito. Os descrentes querem amar com o amor de Deus, sem possuí-lo, mas isso é absolutamente impossível. Eles querem os frutos sem a raiz. Você pode estar sentado aqui hoje, ou talvez você pode estar me assistindo pela internet, talvez ao vivo, ou no outro dia. E você acabou de ouvir o que eu disse, e você pensa assim, esse pregador deve estar sendo ambíguo. Eu não estou certo que ele está dizendo o que ele está dizendo. Então eu vou falar em alto bom som. A árvore má não pode dar bons frutos. É impossível. Um descrente, um não convertido, um homem natural, ele não pode amar de forma verdadeira. E aí essa pessoa pode estar pensando, ora, o que são todas aquelas obras, as boas obras que eu pratico? Eu lhe respondo, suas boas obras, que na realidade não são boas, porque não são feitas para a glória daquele que merece a glória, para a glória daquele que te formou e te inspirou a fazê-las, mas são feitas em sua própria reputação, no seu nome, para você ser estimado pelos homens.
elas não são boas obras por causa disso. Você é um egoísta que tem roubado o mérito de Deus. E sabe, Deus mata pessoas que roubam sua glória. Você pode ser uma pessoa bem civilizada, pode praticar pecados menos grosseiros quando comparado a outros homens, mas você ainda é um filho de Adão, você ainda é um pecador. E por isso, ainda é o que Jesus chama de uma árvore má, que não pode dar bons frutos. Como se isso não fosse bastante, você vai até o verso 10 de Filipenses 1. Paulo está orando, ele diz que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. O ímpio não considera esse dia. Não é à toa que Jesus fala que para ele, esse dia vai vir como um ladrão, um assombro, algo pavoroso, porque ele não espera. E eu temo, irmãos, pelos meus familiares, que não pensam nesse dia. O cristão, ele é como o salmista, que acorda, ora pela sua janela e pergunta: é hoje que o Senhor voltará? Quando poderei ir e me apresentar diante da face do Deus vivo? É hoje. Ele anseia o dia de Cristo. Nós vimos isso aqui mais cedo em 2 Pedro. Ele anseia a promessa da sua vinda, em que serão feitos novos céus e nova terra. Ele anseia que o seu corpo vai ser glorificado, e ele não vai mais pecar contra o seu mestre. Ele vai amar a Deus com toda a alma, com toda a força e com todo entendimento. Ele anseia esse dia. O ímpio desconhece esse dia. É por isso que eles não frutificam de verdade. E por dedução, nós vemos que é impossível, de novo, que o amor de Deus esteja nos seus corações. Que o amor esteja. Porque não existe amor que não venha de Deus. Então eu encerro com a quarta e última grande lição dessa noite. O amor verdadeiro só existe nos convertidos. Versículos 9 até 11, para encerrarmos a exposição em Filipenses. E peço isto, nós já aprendemos, e faço esta oração. Qual é a oração? Que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Esse é o pedido de Paulo. Para quê? Qual o propósito? Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. De forma breve e simples, Paulo orava fervorosamente a Deus, para que os filipenses crescessem em amor, e consequentemente em piedade, em santidade, o que consigo traz os frutos de justiça, que glorificam a Deus por meio de Jesus. E é por isso que o não convertido nada entende dessas coisas. É por isso que ele não possui amor verdadeiro, porque ele não visa glorificar a Deus o Pai, porque ele não foi conciliado com Deus por meio de Jesus. Paulo usa aqui a expressão fruto de justiça. Parece que fruto de justiça é sinônimo de bons frutos, como vimos em Mateus 7, frutos do Espírito, como vimos em Gálatas 5, fruto da luz, como vemos em Efésios 5, e frutos dignos de arrependimento, como vemos em Mateus 3. Parece que são termos intercambiáveis, frutos que são produzidos nos crentes, frutos gerados em nós, mas que não se originaram em nós, mas em Deus, e que Ele faz crescer em nós. Frutos como paz, domínio próprio, alegria, temperança, amor, que é o foco dessa noite. Todas essas expressões neotestamentárias podem ter se originado em Oséias, capítulo 10, e em Isaías, capítulo 3. E deixa claro que tais frutos, os frutos de justiça, só podem ser produzidos por pessoas que estão em paz com Deus, por aqueles que foram justificados através do sangue de Jesus. Porque essas virtudes, irmãos, são sobrenaturais. Frutos de justiça não são traços de personalidade.
O uso específico dessa palavra frutos é para estabelecer uma analogia entre a agricultura e a nossa vida. E o pensamento básico seria o seguinte: como colhemos exatamente de acordo com o que plantamos num campo, colheremos da parte de Deus exatamente o que plantarmos diante de Deus. Se uma pessoa planta impureza, se ela semeia impureza, ela vai colher os frutos da impiedade. Mas se uma pessoa semeia frutos bons, do que é justo, ela receberá então esses frutos de justiça. E isso está indiscutivelmente exposto em Provérbios capítulo 1, quando Provérbios focaliza os rebeldes, os nécios. Porque veja o que diz Salomão em Provérbios capítulo 1, versos 29 a 31. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram minha repreensão, portanto, comerão do fruto do seu caminho. Aquilo que um homem plantar, certamente colherá. Os frutos de justiça, Paulo diz, são dirigidos a Deus por meio de Jesus, e mais uma vez está comprovado que o amor então verdadeiro, como um desses frutos, só pode existir, só pode brotar em uma alma regenerada, num homem e numa mulher convertidos. Os não convertidos não só não produzem esses frutos, como não oferecem nada agradável a Deus por meio de Jesus. O homem natural confia na força do seu braço e, como Caim, a sua oferta é rejeitada. Suas ações só levam em conta a sua própria pessoa e, como Saul, ele tem sua suposta boa intenção desaprovada pelo Altíssimo. Seu professo amor e seus atos aparentemente benevolentes são interesseiros, e por isso, como Balaão, ele tem toda a sua intenção desmascarada. Deus conhece. Esta é uma maneira simples de distinguir um eleito de um réprobo. Enquanto o primeiro vive para a glória de Deus, o último para a sua própria glória. O cristão, mesmo nas coisas mínimas, preocupa-se com a fama do seu Senhor, e a semelhança de Moisés, ele considera, ele leva em conta o que os outros povos vão falar de Jeová. Ele se preocupa com o nome de Deus. Enquanto que os não cristãos só querem saber como Deus lhes pode ser útil, e depois eles descartam o Senhor. Eles só querem saber se eles vão ter uma vida agradável, porque se eles tiverem de sofrer, eles abandonam o caminho para nunca mais voltar. Sabe por quê? Porque o incrédulo, ele se considera valioso demais para ter de viver uma vida cheia de cruzes, uma vida cheia de aflições. É por isso que nós conseguimos distinguir esses dois grupos. Os eleitos de Deus permanecem amando a Cristo porque o amor tudo suporta e porque eles vivem para agradar ao Pai. Enquanto que os não eleitos o odeiam, dizendo que Deus é severo demais com suas criaturas. Por fim, irmãos, deixa eu fazer 3 aplicações práticas a partir desses 5 versos que nós lemos de Filipenses. E a primeira delas é o seguinte: primeira aplicação prática. Deus é testemunha de todos os teus sentimentos para com todos os homens. Vou repeti-lo. Deus é testemunha de todos os teus sentimentos para com todos os homens. Seus semelhantes podem saber muito de você, mas só Deus o conhece no íntimo. E Ele sabe se você ama, se você tem saudade, se você ora, se você se aflige pelos que estão se perdendo, como Paulo diz sobre a igreja. Deus pesa na balança do santuário as tuas emoções e esquadrinha cada uma delas, como se só houvesse você no mundo. Deus é aquele que vê não só como um marido trata a sua esposa, mas como Ele considera a sua esposa no seu íntimo, no seu coração. Deus analisa os desejos dos pais em relação aos filhos e até onde os pais criam os filhos, no temor do Senhor realmente, ou se somente querem que os filhos não os envergonhem. Deus conhece até isso, irmãos.
Paulo não diz em Romanos que Deus determinou um dia em que vai julgar o que? Os atos dos homens? Não. Os segredos dos homens. Deus conhece. Ele é testemunha. Por isso que Paulo, quando estava dizendo, olha, eu tenho saudade de vocês, ele invoca a Deus, porque Deus me é testemunha da saudade que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Cristo Jesus. Deus conhecia a afeição de Paulo para com os filipenses e detecta, nos nossos dias, a falta de afeição de muitos líderes para com as suas ovelhinhas. Cristão, você pode chamar a Deus por testemunha para te absolver, como Paulo fez? Ou se Deus for convocado ao tribunal, vai ser para condenar tuas invejas, teus maus pensamentos, tuas inimizades e tua falta de amor? Ímpio, Deus conhece teu coração melhor que você mesmo e já flagrou o ódio que escondes no peito contra ele e contra o seu governo. Arrependa-se hoje enquanto isso é possível. Deus vê como você abriga no teu seio um desejo maquiavélico para arruinar teus colegas de trabalho, para arruinar teus parentes, outras pessoas mais. Deus conhece. Por que você deve ser condenado por estes e outros pecados se Ele te oferece perdão nessa noite? Segunda aplicação prática, Deus é a fonte do verdadeiro amor, e se você ama de verdade, você se assemelha a Ele. E mais uma vez eu pego um gancho de 2 Pedro de manhã que foi pregado aqui hoje. Cristão, deixe-me falar com você. É verdade que o seu amor pelo Senhor é tão pequeno que não merece nem mesmo ser mencionado. Mas é mentira que isso faz dele um amor falso, um amor espúrio. Assim como uma pequena fé pode mover montanhas, um pequeno amor pode cobrir uma multidão de pecados. Por isso, cristão, ao invés de somente se lamentar sobre o seu pouco amor para com Deus e para com o próximo, você deve clamar a Deus nessa noite no seguinte: ó Deus, aumente o meu amor por ti. Faça crescer o meu amor em ciência e em conhecimento, para que eu seja santo como tu és, cheio de frutos de justiça para a tua própria glória. Que eu não te ame para ser notado, mas que seja notável que eu te amo. Eu não posso imitar a autoexistência de Deus, a imutabilidade de Deus, a onipotência de Deus, mas você pode e eu posso imitar o seu amor e amar como Ele nos amou. E é nesse sentido que nós nos assemelhamos a Ele. Então, ore a Deus: Senhor, faz-me amar a Ti sobre todas as coisas. Faz-me amar o meu próximo como a mim mesmo, porque sem Ti, ó Deus de amor, eu sou brutalidade, eu sou amargura, eu sou ódio, eu sou solidão. Ajuda-me a amar-te mais. E agora eu quero trazer outra palavra para o ímpio, pecador, para o não convertido. Você, por outro lado, não importa o quanto você afirme que ama a Deus, é tudo da boca para fora. E isso é terrível, porque assim como no crente, a imagem de Deus está sendo restaurada, em você não convertido, a imagem de Deus está sendo cada vez mais desfigurada. E vai ficando pior. Você tem se tornado uma monstruosidade, pois tem se afastado do mais formoso ser. Você tem crescido em maldade, porque não se submete ao sumo bem. Você tem provado ser alguém odioso por não seguir o Rei do amor. Ó, venha aquele que ama os seus e que diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E João no capítulo 13 diz: e amou os seus até o fim. Até o fim. A ponto de morrer por eles, para que eles tenham vida. Por que você ficaria de fora desse amor? Terceira e última aplicação dessa noite. Deus odeia quando você procura divorciar o seu amor da sua verdade. Certa vez Agostinho disse o seguinte: a verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca deve impedir a verdade de ser dita.
Cristão, quando em nome do amor, você abafa a verdade, você ultraja o seu mestre, pois ele é aquele que é reto em todos os seus caminhos, inclusive nos seus caminhos de amor. Não dê ouvidos ao mundo quando ele sugere que você não é amoroso, porque você ama a verdade, porque você defende a verdade, porque você fala a verdade. Não dê ouvidos ao mundo sobre isso. Nós vimos aqui o exemplo do mestre. Não se canse de fazer o bem jamais. Ore para o Salvador. Ore de novo para Jesus e ore como o seu grande amor não aniquilou o inferno, por exemplo. Pelo contrário, o seu grande amor o estabeleceu, porque o amor verdadeiro demanda uma punição aos que não amam a Deus como deveriam. E agora eu termino me dirigindo mais uma vez aos ímpios e não convertidos. Eu me dirijo a eles na esperança que o amor de Deus seja derramado no coração deles. Livre-se dessa vã ideia de um amor livre, no sentido de que você pode amar o que, quem ou como quiser. Pois o que importa é amar. Isso é uma mentira de Satanás. O que importa é crescer no amor, como vimos em Filipenses, em ciência e em todo conhecimento, para que aprovemos as coisas excelentes, para que sejamos sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça para a glória de Deus por meio de Jesus. Livre-se dessa vã ideia de um amor livre. Isso faz tanto sentido quando as pessoas falam, não, o que importa é amar. Não está amando, isso que importa. Isso faz tanto sentido quanto dizer o seguinte, olha, vamos fornecer armamento para os criminosos, para que eles não morram em confrontos com a polícia, porque nós os amamos. Isso é um absurdo, irmãos. É de uma estupidez, mas é algo semelhante. Isso não é amor. Isso é estupidez. Deus nos livre de um amor como esse. Que o nosso amor cresça em ciência e em todo conhecimento. Primeiro em relação a Deus, amando Ele sobretudo com toda força, alma e entendimento. E depois em relação aos demais homens. Primeiro aos da família da fé. E também aos não convertidos, tendo compaixão deles, para que eles cheguem ao arrependimento. Vamos orar. Querido Senhor, nós pedimos mais uma vez a Tua ajuda. Assim como é louvável quando nós pedimos que o Senhor acrescente-nos a fé, também creio que seja louvável que peçamos que o Senhor nos aumente o amor, como o apóstolo ora por essa igreja. Aumente o nosso amor, ó Deus. Não meramente algo teórico no intelecto, mas prático. Que a nossa igreja seja uma igreja amorosa, de uns para com os outros e também para os que estão afora se perdendo, e sobretudo, de amor pelo Senhor, pela Tua palavra, pela Tua vontade, para que sejamos irrepreensíveis até a Tua volta. Que o crescer nessas graças faça com que nós estejamos vigilantes para que quando o noivo vier, sejamos achados dignos. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará amor na terra? Que Ele encontre, Senhor, na sua igreja, para a glória e louvor de Deus por meio de Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Até semana que vem, se o Senhor permitir, irmãos.